Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, capítulo 1, versos de 1 até o verso 5. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai, de Deus e Pai. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então o apóstolo Paulo, para quem não conhece, o apóstolo Paulo foi o último apóstolo a quem o Senhor Jesus escolheu, e ele foi escolhido completamente diferente de todos os outros. Não que os outros já eram cristãos. Nenhum apóstolo, quando Cristo veio a esse mundo e chamou-os para ser apóstolo, era cristãos. Eles eram todos incrédulos, todos eles faziam coisas erradas, e nem ao menos imaginava que um dia viria o Filho de Deus para os fazê-lo apóstolos. Todos eles eram pecadores, carentes da misericórdia e da graça de Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, aliás, quando Cristo o converteu no caminho a Damasco, ele se tornou o maior de todos os apóstolos. Muito provavelmente porque no momento em que ele se arrependeu e viu a graça de Deus sobre a vida dele, ele então se entregou por completo a Cristo, a ponto de dizer em uma das suas cartas uma das frases mais usadas e maravilhosas que alguém já disse. Ele chegou a dizer assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele considerou que Cristo era a maior riqueza para ele e que a morte para ele não significava nada. Era um lucro, uma vez que ele havia alcançado da parte de Deus a graça de ser salvo e de ser um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, ele perseguia as igrejas de cidade em cidade. Quando não matava, prendia os cristãos. E em um determinado momento, ele pegou cartas com o sumo sacerdote para Damasco, para ir atrás de cristãos e encerrá-los no cárcere, ou seja, prendê-los. Só que aconteceu aquilo que o apóstolo Paulo não esperava. Quando ele ia a cavalo junto com seus companheiros para a cidade de Damasco, onde estavam os cristãos, no caminho a Damasco lhe apareceu o Senhor Jesus em uma visão. E quando Cristo apareceu a ele, ele caiu do cavalo e quando caiu no chão ficou cego. Então a voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então ele, cego, sem poder ver quem era, ele disse: quem és, Senhor? Quem és, Senhor?
E o que devo fazer? Eu não estou bem lembrado como foi a passagem, mas ele disse isso: quem és tu, Senhor? Então a voz disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, a partir daí, o apóstolo Paulo, ao ouvir a voz de Cristo, ele creu. E a partir daí, eles cego pegaram ele, os seus companheiros, que ouviram a voz também, mas não viu ninguém, só a voz. Apenas Saulo foi quem viu o próprio Cristo falar com ele. E então pegaram ele cego, levaram para Damasco. Chegou lá um discípulo chamado Ananias, o recebeu, e o Senhor disse a Ananias que Paulo seria para ele um vaso escolhido e que Saulo seria uma pessoa a quem o Senhor ia usar muito no Evangelho. Então, depois de 3 dias em que este apóstolo esteve cego, Ananias chegou até ele e orou na cabeça dele, falando sobre Jesus Cristo. E então diz a palavra de Deus que caiu dos seus olhos como que escamas no chão, e ele passou a enxergar. E a partir daí esse homem se tornou um dos maiores apóstolos e o que mais trabalhou na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou de ser perseguidor de cristãos e agora ele entregou a sua vida a pregar o Evangelho para que cristãos se convertessem a Cristo. E essa é uma das suas cartas. A carta que ele escreveu à igreja na Galácia, chamada de Carta de Paulo aos Gálatas. Então, ele mesmo escreve assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele escreve àquele pessoal dizendo: eu sou um apóstolo, mas não da parte de homens. Porque existem apóstolos, existiu naquele tempo, e existem apóstolos hoje que não são da parte de Deus, são da parte de homens. São homens que querem ganhar dinheiro com a religião. Se dizem apóstolos, mas são apóstolos fraudulentos. Não são apóstolos da parte de Deus, como foi o apóstolo Paulo e como foi os outros 12 apóstolos que o próprio Senhor Jesus, como ele diz aí, não da parte de Deus, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele quis mostrar isso aos irmãos, porque os irmãos conheciam a história dele. É tanto que quando disseram, Saulo se converteu, ele agora é um apóstolo, os irmãos se esconderam e ficaram com medo. Como quem dizendo, este homem, quem vai confiar nele? Ele entrava nos lugares de reunião, pegava as pessoas e prendia. E muitas vezes presenciou a morte de muitos cristãos, ele e seus companheiros. Então, quando disseram isso à igreja de Jerusalém, e outros irmãos que ouviram sobre isso disseram, quem vai confiar nesse cidadão? Mas aí Ananias, a quem Jesus Cristo apareceu e disse, anuncia que Paulo será para mim um vaso de honra, um homem que agora irá sofrer pelo meu nome. Jesus disse assim a Ananias, este para mim é um vaso escolhido, vá e eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E este homem sofreu pelo nome de Cristo.
porque ele se entregou por completo, ele pregou o evangelho, não estava... Aquele que era perseguidor da igreja e que, junto com muitos outros, perseguia, agora estava sendo perseguido. Porque os da sua religião olharam para ele e disseram: oxente, esse cara não era companheiro nosso que perseguia a igreja e agora é nosso traidor. Se juntou com eles, a quem ele mesmo sabia que eram falsos, que eles consideravam os cristãos como falsos. Qualquer um que dissesse apóstolo de Cristo, discípulo de Cristo, era considerado um traidor, um falso, ou uma religião nova. Mas o apóstolo Paulo diz: eu sou apóstolo não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. No verso 2 ele diz: e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça, verso 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu agora trago a paz de Cristo para vocês. Não sou mais um perseguidor. Eu anuncio a mensagem a qual antigamente eu perseguia e achava que era falsa. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo me apareceu e me mostrou que eu não estava perseguindo a pessoas, mas estava perseguindo ele mesmo. Quando Cristo disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo não estava perseguindo a Cristo diretamente. Saulo estava perseguindo os discípulos de Cristo. Mas Cristo tomou para si as dores dos seus discípulos. Como quem dizendo: quem persegue esses, está me perseguindo. Eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Então, o que acontece? Este homem passou a ser uma nova criatura. Deixa eu voltar aqui. Pronto, e paz, verso 3 aqui, paz, graça e paz, graça a vós outros e paz da parte de Deus Pai, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora eu anuncio a vocês o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, da paz de Deus, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4, ele vai dizer: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Essa é uma situação que muitos no mundo inteiro não entendem. Cristo não morreu porque ele era um fraco e não podia lutar com aqueles seus algozes, aqueles seus assassinos. Mas ele mesmo se entregou, como diz aí, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ou seja, era necessário que ele se entregasse, era necessário que ele morresse para que pessoas pudessem ser salvas por meio do seu sangue. Se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Desarraigar aí é arrancar, é tirar com raiz e tudo. Ou seja, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos arrancar do mundo, para nos tirar os desejos do mundo, os prazeres do mundo, as ideias do mundo, e fazer com que nós tenhamos uma visão não apenas deste mundo, mas de um mundo vindouro, o qual na palavra de Deus é chamado de novos céus e nova terra.
nos quais habita a justiça. Apocalipse 21. Então, é isto que Deus, por meio de Jesus Cristo, tem preparado para aqueles que nele crêem. Ele se entregou a si pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Nos desarraigar deste mundo perverso e nos levar para um mundo que realmente não tenha perversidade, não tenha maldade. Apocalipse 21. Vamos abrir aqui. Veja o que é que diz. Apocalipse 21. Esse controle tá horrível. Deixa eu ver se é no verso 1. Verso 1, veja lá. Diz assim, aí. Tá aqui embaixo aí. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, não pensemos que este mundo aqui vai durar para sempre. A Bíblia diz que este mundo aqui, junto com os maus, estão reservados para o fogo, para a destruição. E no verso 1 de Apocalipse vai dizer: vi novo céu e nova terra. Por que novo céu e nova terra? Porque este céu e esta terra desaparecerá, será destruído. Novo, então, porque tem o velho. Novo céu e nova terra, né? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também, verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então veja que maravilha, né? Mas o verso 8 vai dizer: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros,
aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqueles que estão em Cristo e receberam da parte de Deus o perdão dos pecados, viverá no novo céu e na nova terra, onde não haverá dor, nem pranto, né? Nem lágrimas, porque ele enxugará dos olhos toda lágrima. Mas, porém, aqueles que viverem na incredulidade, na maldade, na perversidade, na feitiçaria, na idolatria e tantas outras coisas, os impuros, assassinos, abomináveis, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, terminando o finalzinho do que nós estávamos lendo de Gálatas, último versículo, o verso 4, ele vai dizer: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então essa é a vontade de Deus, que Ele nos arranque desse mundo perverso. Nós que cremos, não os que não creem. Os que não creem vão estar relacionados naquilo que está lá em Apocalipse 21. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Verso 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, que Deus seja glorificado por tudo isso que Ele fez e fará. Ele faz e fará na vida daqueles que creem no seu nome. Que o Espírito Santo aplique essas palavras em nosso coração e que vivamos neste mundo pensando no mundo vindouro, que há de vir pela vontade de Deus e por meio do sangue que foi derramado para nos purificar de todo o pecado. Vamos orar.